Graças a Deus, amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos estar falando, louvado seja Deus, neste vídeo, sobre a consequência da impureza sexual. Amém, meus amados irmãos? Nós vamos estar falando aqui, louvado seja Deus, aleluia, 9 coisas que são carretadas em todos aqueles que praticam, aleluia, a impureza sexual. Aqueles que estão impuros, aleluia, perante a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados irmãos? E antes de eu estar falando aqui sobre algumas consequências que são carretadas, aleluia, na vida de todos aqueles que praticam a impureza sexual, nós vamos estar falando aqui o que é a impureza sexual e aonde, meus irmãos, nós vemos que muitas pessoas estão nesta prática. E nós vamos estar citando aqui, aleluia, louvado-se a Deus, o porquê, aleluia, tem acontecido coisas, aleluia, com essas pessoas que praticam a impureza sexual, porque Deus abomina a impureza sexual. Então nós vamos estar falando aqui muitas das coisas, aleluia, que muitos precisam ouvir, meus irmãos. Aleluia, louvado a Deus esta palavra. Então não sai deste vídeo, porque nós vamos estar falando aqui, meus irmãos, algo sério. Aleluia, nós vamos estar falando aqui sobre condenações que Deus já tem dado sobre pessoas. Aleluia, coisas que Deus tem permitido pessoas passar por conta da impureza sexual. E antes de eu estar falando sobre essas consequências da impureza sexual, e antes de eu estar falando o que é, aleluia, impureza sexual, meus amados irmãos, eu peço a você agora a estar compartilhando. Você que puder estar compartilhando, louvado seja Deus. Você que puder estar deixando o teu like, o teu comentário, louvado seja o nome do Senhor. E você que está aqui pela primeira vez, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço você agora a estar se inscrevendo no nome do Senhor Jesus. Aleluia, deixando também o teu pedido de oração, que nós estamos aqui de segunda a sexta em oração. Então, é importante você também deixar o teu pedido de oração, que vamos estar orando pela tua vida no nome do Senhor Jesus. Amém? Então você que não é inscrito, inscreva no canal, ative o sino das notificações, para que você venha receber, aleluia, todos os nossos vídeos e as nossas orações, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aleluia, nós vamos estar falando agora sobre a impureza sexual. Para quem não sabe, a impureza sexual é a prática, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, fornicação, adultério. Então a impureza sexual, meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor, é você ter, aleluia, contato sexuais, aleluia, com pessoas, louvado seja Deus, aleluia, de outro cônjuge. Então a impureza sexual é um adultério, ao qual Deus abomina. E nós vemos dentro da Bíblia Sagrada, aleluia, o próprio Deus descartando essas pessoas e afirmando dentro da tua palavra que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Nós vamos ver, meus amados irmãos, que aqueles que praticam a impureza sexual é se encaixado aos abomináveis, aos adúlteros, louvado seja Deus, e todos aqueles que praticam a prostituição. Então nós vemos que essas pessoas já não herdarão o reino de Deus. Então nós entendemos, meus amados irmãos, que essas coisas é abominável aos olhos do Senhor, ao qual Deus não se agrada. Se você quiser meditar no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, você vai ver que estar incluído, aleluia, essas pessoas que praticam a impureza sexual. A impureza sexual, aleluia, é toda a prática de prostituição. Aleluia, louvado a Deus. Então você vai ver que está incluído das pessoas que ficará fora do reino de Deus.
Então nós vemos no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer o que ama e comete a mentira. Então nós vemos que está aqui incluído entre as pessoas que ficarão de fora do reino de Deus. Então a abominação está provado, aleluia, aqui agora, dentro da palavra de Deus, que é, aleluia, louvar-se a Deus, que a impureza sexual é a abominação perante ao Senhor. Então, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, está provando que Deus não se agrada, e que essas pessoas que praticam a impureza não herdarão o reino de Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que essas pessoas não vão entrar no céu, aqueles que praticam a impureza sexual, porque aqueles que praticam a impureza sexual perante a Bíblia Sagrada está em desobediência, está em pecado, louvado a Deus, está sujo espiritualmente, está em rebelião contra Deus, está na rebeldia contra Deus, e essas pessoas precisam fazer um conserto, essas pessoas precisam se arrepender, precisam se humilhar. Pessoas que conhecem a palavra do Senhor e estão nesta prática da impureza sexual, aleluia, precisa fazer um conserto, precisa se humilhar perante a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Enquanto é tempo, e tem muitas pessoas que não vão se humilhar, ama a impureza sexual, vive na impureza sexual e prefere a impureza sexual do que uma vida de santificação, santidade, renúncia. Então por isso Deus descartará do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a impureza sexual, aleluia, é toda prática de relação sexual impura. Porque perante a Bíblia Sagrada, casamento é um só perante a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Perante a Bíblia Sagrada, aleluia, o casamento, aleluia, a relação sexual é abençoada por Deus, sim, mas para que venha haver contato entre o casal e ter um momento ali da relação sexual, só é permitida com Deus quando ambos estão compromissados, aleluia, perante a lei, compromissado perante a palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a relação sexual só é permitida, aleluia, louvado seja Deus, ter, aleluia, com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. Então a relação sexual, meus irmãos, só é permitida perante a Bíblia Sagrada, perante a Deus, aleluia, com a pessoa que você casou, com a pessoa que você decidiu casar, com a pessoa que você se uniu. Porque nós vemos dentro da Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O próprio Deus, aleluia, nos revelando, aleluia, através da sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus, que quando, aleluia, a mulher, aleluia, se aparta da casa do seu pai, aleluia, para se achegar ao seu marido, ao homem, louvado seja o nome do Senhor, ambos se tornarão uma carne só. Então nós vemos, meus amados irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, que a relação sexual só é permitida no casamento, meus irmãos. Então, todo aquele que, aleluia, é casado, tem pessoas que é casado, eles estão traindo as suas esposas, eles estão trocando as suas esposas por mulheres do mundo, tendo prazer por mulheres do mundo, cobiçando mulher do mundo, pensando em mulher do mundo. Tudo isso são impureza sexual. Então a impureza que a Bíblia está condenando são essas. São pessoas que são infiéis, pessoas que, aleluia, praticam a glutonaria espiritual. O que é a glutonaria espiritual? Pessoas que não têm freio em seus apetites, em seus desejos, se alimenta de tudo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, a impureza sexual é toda a prática, aleluia, de relação sexual. Aleluia, pessoas casadas tendo contato, aleluia, louvado seja Deus,
sexual com pessoas que não é sua, é a impureza sexual. Aleluia! E também a impurezas sexuais, meus irmãos, são toda a prática de relação sexual sem estar casado. Então, quantas pessoas estão nesta prática? Tendo relação sexual sem estar casado, deitando antes do casamento. Tudo isso é impureza sexual. Essas pessoas estão impuras perante a Deus. Então, se você se encontra praticando essa prática, tendo relação sexual, você se encontra em adultério, você se encontra em impureza espiritual, você se encontra impuro. Então você precisa fazer um concerto com Deus, você precisa se humilhar, porque perante a Deus é pecado. Então, meus irmãos, nós vamos estar falando aqui das consequências dessa prática. Muitas das vezes a pessoa não entende porque a tua vida não prospera, porque a tua vida não caminha, ou porque, aleluia, louvado a Deus, louvado seja o nome do Senhor, tudo está dando errado, coisas ruins estão acontecendo, enfermidade. Aleluia. Muitas pessoas estão enfermas, meus irmãos, por praticar a impureza sexual. Muitas pessoas estão sendo condenadas por Deus, castigadas por Deus, aleluia, perdendo família, aleluia, louvado seja Deus, perdendo a dignidade, a honra, louvado seja Deus, perdendo pessoas, aleluia, louvado seja Deus, verdadeira, por conta dessa prática da impureza sexuais, amém? Então nós vamos estar falando aqui sobre as consequências da impureza sexual. E uma das consequências de todos aqueles que praticam a impureza sexuais, aqueles que traem suas esposas, as pessoas rebeldes, os irmãos rebeldes que desobedecem a palavra de Deus, aleluia, que devem procurar sua esposa, procura pessoas do mundo para se prostituir, louvado seja Deus, aleluia, para dar lugar à prostituição. Então, uma das consequências que são carretadas a todas essas pessoas que praticam essa prática da impureza sexual é a morte física. Mas como assim morte física? Sim, a morte física. Tem muitas pessoas que morrem fisicamente por praticar a impureza sexual. Quantas pessoas, meus irmãos, quantas notícias nós vemos por aí de pessoas morrendo por traição? Quantos maridos não aceitam a traição e acabam se vingando? Porque essa é a consequência da impureza sexual, do adultério, da fornicação, da traição. Então, uma das consequências, meus irmãos, que são carretadas na vida de todos aqueles que amam a impureza, praticam a impureza, é a morte física. Nós vemos notícias no Brasil e ao mundo fora, meus irmãos, de pessoas morrendo por traição, praticando a impureza. Aleluia, pessoas morrendo por trás suas esposas. Aleluia, louvado a Deus, perdendo vida. Louvado a Deus, sendo morto a tiro. Louvado a Deus, sendo morto dentro da tua casa por conta de traição, por conta de impureza sexual. E Deus permite, por quê? Porque esta pessoa saiu da palavra de Deus, desobedeceu a palavra de Deus, não foi fiel a Deus. E muitas das vezes Deus permite para servir de exemplo. Mas infelizmente, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, muitos não temem mais a Deus, ao qual Deus tem cobrado de muitos. E muitos têm sido de exemplo por praticar a impureza sexual. Mas a pessoa permanece praticando a impureza sexual, permanece na traição, no engano, no adultério. Aleluia, louvado seja Deus. E o final dessas pessoas, meus irmãos, são amargo. O final dessas pessoas, meus irmãos, aleluia, aleluia, é a condenação, é o inferno, dentro da Bíblia Sagrada. Então, meus amados irmãos, aleluia, a primeira consequência que é acarretada na vida de todos aqueles que praticam a impureza sexual é a morte física. Muitas pessoas estão perdendo a tua vida. Aqui não está falando de morte espiritual, mas nós vamos chegar lá também. Nós vamos falar de morte espiritual também. Mas nós não estamos falando aqui sobre a morte física. Muitas pessoas estão morrendo e muitas pessoas vão morrer por praticar
aleluia, a morte, aleluia, por praticar impureza sexual. Pessoas, aleluia, louvado seja Deus, traindo as suas esposas com pessoas casadas, sem temor, sem pudor, aleluia, e estão morrendo, aleluia, porque estão sendo vingados, estão sendo condenados, aleluia, louvado a Deus, Satanás tem tocado. Então esse é uma das consequências da impureza sexual, que é e leva a pessoa à morte física. E eu vou provar dentro da Bíblia Sagrada, Provérbios capítulo 7, versículo 26 ao 27. Provérbios capítulo 7, versículo 26 ao 27. Lemos a palavra de Deus. Porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que muitos foram feridos, muitos foram derrubados, e muitíssimos os que por causa dela foram mortos. Então a Bíblia é bem clara, no livro de Provérbios capítulo 26, Provérbios capítulo 8, versículo 26. Muitos que estão sendo derrubados pela impureza sexual, e muitíssimo que por causa da impureza sexual, por causa da traição, de não ser fiel, estão morrendo. Aqui está falando da morte física. Então eu provei dentro da Bíblia Sagrada que uma das consequências da impureza sexual, da traição, do adultério, é a morte. Porque muitas pessoas, por causa da cegueira espiritual, da loucura, do desejo da carne, acabam tendo contato com pessoas casadas, pessoas que, meus amados irmãos, aleluia, não é lícito. E por esse motivo o diabo acaba armando laços para essas pessoas. E as consequências que virão e carretarão sobre essas pessoas é a morte física. Então nós vemos aqui também que é bíblico, que aqueles que praticam, aleluia, a impureza sexual, aleluia, serão castigados com a morte física. Provérbios capítulo 7, versículo 26 ao 27. Vamos ler o versículo 27. Caminhos de sepultura são a sua casa. Aí. Então aqueles que praticam a impureza, o seu caminho são a sepultura, a morte, perderão a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus, que descem às câmaras da morte. Quantas pessoas estão sendo castigadas, morrendo, perdendo a sua vida, se matando, tirando a tua vida, por conta do erro, por conta dessas práticas pecaminosas. Então, meus irmãos, nós precisamos vigiar, meus irmãos, para nós não cair nessa cilada. Nós temos que permanecer com fidelidade à palavra de Deus. Muitas pessoas estão brincando, praticando a impureza sexual, mas quando há condenação virá. Aleluia, poderá ser tarde, meus irmãos, porque é amargo o fim dessas pessoas que estão em adultério, traição, traindo as suas esposas. Então, a primeira coisa que são carretadas, aqueles que praticam a impureza sexual, é a morte física. Amém, meus irmãos? E eu vou provar no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, nós vemos, aleluia, Deus castigando Davi, porque Davi, aleluia, cometeu o adultério. Então nós vemos que o adultério carreta a morte física. E eu vou provar também, eu provei aqui no livro de Provérbios, e eu vou provar agora no livro de 1 Samuel capítulo 11. Você que puder agora pegar a tua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 11. Amém, meus amados irmãos? 1 Samuel capítulo 11. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, 2 Samuel, peço perdão aos irmãos, 2 Samuel capítulo 11, nós vamos ver aqui o adultério do rei Davi. Vamos ler aqui, meus irmãos, apenas algum versículo, para nós continuarmos aqui, louvado seja Deus em nome do Senhor Jesus. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que o rei Saém
no tempo que o rei sai à guerra. Então enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Rabi. Porém Davi ficou com Jerusalém. Versículo 2: E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. Quando viu o terraço uma mulher que se estava levando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então mandou Davi indagar que era aquela mulher, e disse: porventura não é esta, aleluia, Betseba, aleluia, filha de Eliã, mulher de Urias, aleluia, louvado seja Deus, o Eteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-lo ela, e veio ela e deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, louvado seja Deus. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou a dizer a Joabe: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a eles, perguntou Davi como, aleluia, passava Joabe com esta o povo, aleluia, louvado a Deus, e a guerra. Depois Davi disse a Urias: desce a tua casa, eleva os teus pés. E saindo Urias da casa real, aleluia, louvado a Deus, real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Então nós vemos, meus irmãos, aqui que Davi cometeu adultério. Davi sabia que Betseba era esposa de Urias, mas mesmo assim atentou o teu coração para cobiçá-la, atentou o teu coração para desejá-la, para ter em teu leito. Então automaticamente Davi já tinha cometido adultério, aleluia, de cobiçá-la, de desejá-la, louvado seja Deus, e de deitá-la com ela. E nós vemos, meus irmãos, que a consequência, aleluia, trouxe a morte espiritual. Nós vemos que Urias foi morto. Davi mandou matar Urias com medo de Urias, aleluia, desconfiar e descobrir, porque, aleluia, louvado a Deus, Urias descobrindo, aleluia, meus amados irmãos, poderia até mesmo Urias se vingar do rei Davi. Mas Davi, com sua maldade, com sua malícia, aleluia, louvado a Deus, mandou então matar Urias. E nós vemos, meus amados irmãos, que no meio daquele adultério, daquela relação sexual com Betseba, gerou-se uma criança. E nós vemos que Deus não permitiu, meus irmãos, aquela criança viver. Por quê? Porque o adultério, meus irmãos, ele traz a morte espiritual. Meus irmãos, a morte física. Então eu provei novamente que o adultério, meus irmãos, ele carreta a morte física. Aleluia, louvado seja Deus. Davi cometeu adultério com Betseba, e para tentar encobrir o erro, mandou matar seu marido Urias. Também como consequência do seu pecado, Betseba perdeu a criança. Então, a consequência de todos aqueles que estão impuro, aleluia, louvado a Deus, que pratica impureza sexual, meus irmãos, é a morte. Provei no livro de Provérbios e também no livro de 1 Samuel, capítulo 11, capítulo 11 e 12, que as consequências do adultério, você ter relação sexual com pessoas que não é sua, você ter relação sexual antes do casamento, fora do casamento, aleluia, louvado a Deus, você poderá morrer fisicamente. Tem muitas pessoas que podem perder a tua vida, aleluia, louvado seja Deus, por levar, aleluia, por amar a prática da impureza sexual. Louvado seja Deus, se você tem praticado essa prática, você precisa se purificar, você precisa se limpar na oração, na palavra de Deus, você precisa se arrepender, se humilhar, aleluia, sair urgentemente desta prática, porque você está praticando a impureza sexual, e hoje Deus está te trazendo o que pode vir sobre a tua vida, a morte física, aleluia, porque espiritualmente muitas pessoas já estão mortas.
Então, se você estiver nessa prática, você precisa se humilhar, você precisa se arrepender. Quantas pessoas não têm ensinado isso dentro das igrejas? Aleluia, louvados a Deus. Aleluia, muitas pessoas estão mortas, muitas pessoas estão morrendo fisicamente, muitas pessoas estão perdendo a tua vida, porque eles não ensinam mais isso, meus irmãos. É o nosso dever, é o meu dever. Deus colocou no meu coração, para mim trazer o teu coração, esse despertamento, aleluia, que isso, aleluia, vai te levar à morte física. Aleluia, louvado seja Deus. Medita no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 26 ao 27, e também no livro de 1 Samuel, que vai deixar bem claro, aleluia, que a consequência do adultério, que a consequência da impureza sexual é a morte, a sepultura, aleluia, a tomba fria. Louvado seja Deus. Então, se você insistir nesta prática a partir de hoje, quando você ouvir esta palavra, aleluia, louvado seja Deus, você não será mais inocente. Então a morte pode vir sobre a tua vida, a condenação de Deus pode vir sobre a tua vida, o castigo de Deus pode vir sobre a tua vida. Amando Coldereia sai. E meus irmãos, nós vemos muita notícia, meus irmãos, pessoas sendo esquartejadas, degoladas, decapitadas, pessoas, meus irmãos, sendo espancadas. Aleluia, louvado a Deus. É por isso, meus irmãos, aleluia, que está aumentando a violência por conta do pecado. É por isso que está aumentando, aleluia, o feminicídio, o homicídio, por conta do adultério, por conta da impureza sexual. Nós vemos o que é mais falado hoje em dia, meus amados irmãos, aleluia, é morte, é traição. Aleluia, maridos que descobriu a traição e vingou, mulheres que descobriram a traição e se vingou do marido por conta do adultério espiritual. Até mesmo pessoa crente, pessoas cristãs estão perdendo a tua vida por vingação. Aleluia, porque esse é o destino. No começo é doce, no começo é maravilha, mas o final é amargo. O final é a depressão, é a enfermidade, é a morte, é a sepultura. Então, meus irmãos, aleluia, aleluia, louvado a Deus. Então, aleluia, a impureza sexual é toda a prática de relação sexual sem estar casado. Então, nós que conhecemos a Bíblia, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós só podemos ter contato com alguém sendo a nossa esposa. Porque se você não casou, se você não é casado, se alguém não disse isso para você, aleluia, louvado a Deus. Eu estou dizendo, Deus vai levantar pessoas para dizer ao teu coração que você não pode ter relação sexual, praticar masturbação. Aleluia, você não pode, louvado a Deus. Mas caso houver uma relação sexual, você tem que, aleluia, praticar com a sua esposa. Porque o sexo é abençoado por Deus, sim, mas Deus só permite a relação sexual com a sua esposa, com sua mulher. Então, você precisa tomar cuidado, você que está nesta prática. Então, quantas pessoas estão morrendo, perdendo a tua vida, causando escândalo, perdendo a tua salvação por conta da impureza sexual. Então, a prova disso, que a impureza sexual traz a morte física, está no livro de Provérbios, capítulo 7, 26, versículo 7. E também no livro de 1 Samuel. Vamos ler de novo? Davi cometeu adultério. O que é adultério? Impureza sexual. Com quem que Davi cometeu a impureza sexual? Com Betseba. Davi cometeu os dois adultérios, cobiçando a mulher que não é tua, e também cometeu o adultério tendo relação sexual com uma pessoa que não é a sua esposa. Então, para tentar encobrir o erro, mandou matar. Olha aqui a morte física. Mandou matar o seu marido Urias. Então houve a primeira morte física. Aleluia, Davi se vingou. Então a consequência da impureza sexual é a vingação, é a morte. Vai trazer, pessoas vão se vingar, pessoas não vão aceitar. Aleluia, louvado a Deus, a traição. Então nós precisamos vigiar, meus amados irmãos. O mundo espiritual é sério. E também como consequência do seu pecado, Betseba perdeu a criança. Meus irmãos, então nós vemos aqui que a primeira consequência que são acarretadas em todos aqueles que praticam a impureza sexual é a morte física, amém?
A segunda consequência que são acarretada na vida de todos aqueles que praticam a impureza sexual são a maldição na família. Meus irmãos, quantas famílias, quantos filhos estão, aleluia, com maldições? Quantas pessoas, aleluia, quantos filhos estão sofrendo por conta do pecado do pai? Por conta da maldição que está no ambiente, que está na vida, que está no sangue, e que está, aleluia, louvado a Deus, e que os familiares estão sofrendo. Lembra que Deus diz para Davi, louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor, que a espada de Deus jamais se apartaria da sua casa. Portanto, Deus perdoou, mas, aleluia, Deus diz que por conta da consequência da impureza sexual viria a consequência. E a consequência era que a maldição não se apartaria dos filhos de Davi. E nós vemos, irmãos, que os filhos de Davi, louvado seja Deus, nós vemos que tanto os irmãos, a descendência de Davi, nós vemos, meus irmãos, coisas terrivelmente, aleluia, que acontecia com eles. Aleluia. Davi sofreu terrivelmente na sua família, Davi foi traído pela sua esposa. Olha a consequência, meus irmãos, da impureza sexual. Olha a consequência daqueles que praticam uma vez o adultério. Olha o que aconteceu, Davi foi traído pela sua própria esposa. Deus permitiu Davi ser traído. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, Tamar, sua filha, foi violentadamente pelo seu próprio irmão, Amon. Meus irmãos, então nós vemos aqui a maldição na família de Davi por conta da impureza sexual. Então nós vemos quantas famílias hoje, meus irmãos, aleluia, louvado a Deus, estão carregando a maldição da impureza sexual. Quantas filhas estão sendo estrupadas, quantas filhas de pessoas que estão nesta prática, estão morrendo com câncer, estão enfermos, estão perdendo a tua vida na criminalidade, nas drogas, na prostituição, estão perdidos na prostituição, na criminalidade, no mundo, aí fora, por conta da consequência. Louvado a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ao qual Deus está cobrando, Deus está castigando, Deus está julgando essas vidas. Então nós vemos que, aleluia, a segunda consequência que são acarretadas, aleluia, sobre a vida de todos aqueles que praticam, louvado seja Deus, a impureza sexual, é a maldição na família, os filhos sofrem, porque Deus permite, aleluia, louvado seja Deus, esta pessoa pagar um preço, onde os filhos se perdem das drogas, onde os filhos se perdem da bebida, da prostituição. Então nós vemos quantas famílias, meus irmãos, estão sofrendo por conta dos filhos, por conta de pecado, por conta de rebeldia, de se rebeliar contra Deus, e agora a mão de Deus está pesando. Nós vemos aí notícia, louvado seja Deus, de filhos de pessoas indo preso por praticar homicídio, feminicídio, aleluia, louvado seja Deus, pessoas indo preso, aleluia, louvado seja Deus, pelas drogas, crueldade e roubo. Louvado seja o nosso Senhor por conta desta maldição. E essa mesma maldição, aleluia, quantas pessoas estão sendo traídas por conta do adultério, por conta desta impureza sexual, pessoas que estão sendo traídas pelas suas próprias esposas. Deus permite, por conta da consequência, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, da impureza sexual, pessoas estão sendo traídas. Quantas traições estão acontecendo hoje em dia por conta da impureza, meus irmãos. Então esta é a consequência. Nós vemos que Davi foi traído. Nós vemos, meus amados irmãos, que o próprio irmão de Davi, Aminon, aleluia, violentou a sua filha Tamar. Aleluia, o próprio irmão, meus irmãos. Então nós vemos que isso é uma maldição. O próprio irmão, aleluia, violentou terrivelmente a sua própria sobrinha. Então nós vemos a maldição operando aqui, meus irmãos. E a Bíblia diz que também o mesmo Aminon, que violentou a filha do seu próprio irmão Davi, Tamar, foi morto pelo seu próprio irmão Absalão. Que coisa terrível, meus irmãos. Os próprios familiares se vingaram. Davi foi traído. A filha de Davi foi violentada pelo seu próprio irmão. E o seu próprio irmão,
Absalão vingou de Aminon. Então isso, meus irmãos, é uma maldição. E a Bíblia diz que Absalão foi traído por Davi. Nós vemos que também depois Davi traiu Absalão. Olha que coisa terrível. Essa, meus irmãos, é a consequência. Então, meus irmãos, muitas pessoas estão com a tua vida atrapalhada. Aleluia, não entende por quê. Aleluia, está depressiva, não entende por que está angustiada, não entende por que a tua vida não prospera, não consegue nada na vida. Então hoje, esta palavra está revelando por que a tua vida está assim. O porquê muitos estão, aleluia, sofrendo com os filhos, nas drogas, na bebida, na prostituição. É a consequência da impureza, da rebelião, do pecado. Então para você, aleluia, louvar-se a Deus, para que Deus venha ter, no mínimo, a misericórdia da tua vida, você precisa se humilhar, você precisa se arrepender. Mas nós vemos que mesmo Davi se arrependendo, a mão de Deus teve que pesar, porque foi o salário do pecado, a consequência, aquilo que ele plantou, ele colheu. Então aquilo que você plantar, você vai colher perante a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Absalão foi traído. Aleluia, louvado a Deus por Davi, e foi morto na rebelião. E a Bíblia diz, e Adonias, filho de Davi, usurpou o trono do seu irmão Salomão, e Salomão mandou assassinar. Olha que coisa terrível. A Bíblia vai dizer aqui, meus irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 12 e 15, e também no livro de 1 Reis, capítulo 1 e capítulo 2, a Bíblia revela que a maldição foi tão grande na família de Davi, que Davi foi traído, que o próprio irmão de Davi abusou, aleluia, da filha de Davi, aleluia, Davi traiu o seu próprio irmão. A Bíblia diz que os próprios irmãos se vingaram entre ele, aleluia, um contra o outro, ao ponto de um tirar aleluia, a vida do outro. Então nós vemos a maldição sobre a família. Então, meus irmãos, muitas famílias estão carretando essa maldição por conta do pecado, meus irmãos, da prostituição. Então, meus irmãos, isso são coisas sérias. Aleluia. Meus irmãos, então nós não podemos praticar essas coisas. Nós não podemos estar nesta prática. Nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, a espada de Deus vai vir sobre nós. Pode ser doce no começo, maravilha no começo, mas o final dela será amargo. Foi doce para Davi naquele momento de relação sexual, a carne amou, aleluia, mas o final, meus amados irmãos, foi terrível, aonde a espada de Deus desceu sobre aquele lugar, aonde Deus exterminou, meus irmãos, aonde Deus castigou Davi e todos os seus filhos. Aleluia, louvado a Deus. Então nós temos que vigiar. Louvado a Deus, você que está nesta prática. Aleluia, parece ser simples, mas no mundo espiritual causa um grande estrago. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você permanece amando a sua esposa, permanece sendo fiel a ela. Louvado a Deus. Aleluia. Davi poderia repreender, mas deixou entrar no teu coração para cobiçar e atentar a mulher do seu irmão, do seu próximo, portanto cometeu adultério. E no final, meus irmãos, foi terrível. Nós não podemos cobiçar nada do que não é nosso, porque nós não vamos cometer adultério. Então nós vemos que uma das consequências que são carretadas a todos aqueles que praticam a impureza, que estão impuros perante a Deus, é a morte física. Pessoas estão morrendo fisicamente, perdendo a tua vida por vingação, e também familiares, família, até mesmo a tua própria vida, estão sendo carretadas com a maldição. Louvado, exaltado seja o nosso Senhor. E a terceira coisa que eu vou falar aqui é a morte espiritual. Meus irmãos, a morte espiritual, com certeza, o pecado leva à morte espiritual. A Bíblia diz no livro, vamos estar meditando no livro de Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam, porque a vossas mãos está contaminada de sangue, e os vossos dedos de iniquidade,
e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Então nós vemos que aquilo que traz a morte espiritual, a separação do contato direto com Deus, aleluia. Então nós vemos que o pecado, aleluia, louvado a Deus, tanto da impureza, de outros pecados, causam a divisão entre nós e Deus, meus irmãos. Então muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Muitas pessoas, meus irmãos, não estão tendo mais força para orar, não estão tendo mais força para jejuar, não estão tendo mais força para a igreja, não sente mais a presença de Deus, não ouve mais a voz de Deus, estão errante, aleluia, porque, aleluia, a consequência de toda a impureza, da impureza sexual, do adultério, de tudo aquilo que é impuro, perverso, abominável perante a Deus, trouxe a ela, aleluia, louvado a Deus, a consequência, aleluia, trouxe a ela a morte espiritual. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado. Quantas pessoas não pregam mais, não conseguem mais pregar mais, por conta da impureza sexual, do adultério, do engano, e estão perdendo o contato com Deus. O Espírito Santo está afastando. O Espírito Santo não está na vida de muitos por conta da impureza sexual. Pessoas que extraíram suas esposas, louvado seja Deus. Pessoas, meus irmãos, que caíram em pecado, em adultério, deitaram com pessoas que não é sua. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas pessoas começaram no Espírito, em oração, louvado seja Deus, e se deitou com pessoas, louvado seja o nome do Senhor, sem estar casado, praticou a impureza. Então veio ele sobre a morte espiritual. Então muitas das vezes a pessoa não entende porque não consegue orar, não consegue buscar, não consegue clamar, não consegue jejuar, não consegue mais fazer a obra de Deus, evangelizar, fazer a obra do Senhor, não consegue mais sentir a presença de Deus. Por quê? Porque, aleluia, está impuro. Aleluia. Então a impureza, essas coisas, aleluia, está trazendo a morte espiritual, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Se você praticar uma vez, você morre espiritualmente. Aleluia, Deus tem que ter muito misericórdia na tua vida, meus irmãos. Muitas pessoas vão perder a salvação por essas coisas. Então, meus irmãos, eu trouxe aqui 3 consequências. Nós vamos estar falando mais alguma aqui, senão vai ficar muito curto, muito grande o vídeo. Então, aleluia, mais uma consequência que são acarretadas em todos aqueles que vivem na impureza sexual, a morte espiritual. Davi não tinha mais alegria, Davi perdeu a alegria, aleluia, louvado seja Deus, que é a força do cristão. Davi não tinha mais desejo de adorar, não tinha mais desejo de glorificar a Deus, porque estava morto, o Espírito Santo não estava mais nele. Louvado seja Deus. Então nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não temos prazer em adorar a Deus. Então Davi perdeu o prazer porque perdeu a morte, porque estava morto espiritualmente, perdeu o Espírito Santo espiritualmente. Davi não tinha mais comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Davi perdeu a comunhão com Deus por conta do pecado, porque naquele momento ele não estava mais em comunhão com Deus, mas estava em pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a comunhão com Deus, meus irmãos, é a vida e o ministério de servir a Deus. Então a morte espiritual, meus irmãos, vai fazer com que nós venha deixar de servir a Deus, de adorar a Deus, de glorificar a Deus. Quantas pessoas já não estão mais congregando, já não estão mais buscando, adorando a Deus, por conta da impureza sexual? Não consegue mais, porque a impureza sexual trouxe a morte. Meus irmãos, então nós temos que vigiar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Outra coisa que a impureza sexual, louvado seja Deus, ela acarreta a dependência. A pessoa fica dependente. A pessoa, porque a relação sexual, ela vicia, escraviza. O diabo escraviza a pessoa de uma tal maneira que a pessoa não consegue mais deixar essas abominações. Quantas pessoas estão presas, estão até se prostituindo, se vendendo. Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, essas coisas, louvado seja o nome do Senhor, escraviza. O diabo está escravizando muitas pessoas. Está fazendo a se depender disso. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas estão presas, estão dependentes da impureza.
Como diz no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, como as cordas do seu pecado, será detido. Ele morrerá, porque dessa desavidamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Então nós vemos, meus irmãos, que esse pecado, aleluia, louvado seja Deus, prende a pessoa, escraviza a pessoa não consegue sair. Então, meus irmãos, você, aleluia, não pode dar lugar a essas coisas, esta prática, meus amados irmãos. Temos que vigiar. Quantas pessoas já estão presas, não conseguem sair por conta dessas abominações. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, essas são as consequências de uma vida de impureza sexual, meus irmãos. O que foi falado aqui é muito sério. Então, meus irmãos, vamos orar a Deus, temos que orar a Deus, buscar a Deus em oração, jejum, para que Deus não venha permitir, meus irmãos, nós cair nessas coisas, porque nós vemos as consequências. Se fosse para mim falar mais aqui, meus irmãos, aleluia, ainda tem mais coisas que eu não vou poder falar aqui, mas eu vou, aleluia, fazer, quem sabe, um próximo vídeo. Aleluia, louvado seja o Senhor, de más consequências. Eu falei algumas consequências, mas essas consequências que eu falei aqui para os irmãos, meus irmãos, já basta, já dá para os irmãos vigiar. Louvado seja Deus, porque, meus irmãos, nós trouxemos aqui a morte física, maldição na família, morte espiritual, a escravidão. Nós trouxemos muitas coisas aqui, meus irmãos, que somente isso já é um grande despertamento para nós não viver nessa prática, porque é abominação a Deus. Aleluia. E nós perderemos a nossa salvação se nós estivermos nesta prática. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.